Olá, crianças, tudo bem? É bom estar com vocês para a nossa aula de língua portuguesa. Sou a professora Deli e hoje vamos falar sobre leitura de imagens e narrativas visuais. O que é isso? Eu compreendi alguns recursos em textos que têm imagens, figurinhas ou desenhos que também contribuem para essa comunicação, para me dar alguma informação sobre aquele texto. Não necessariamente tem que ter as palavras. Esses recursos, eles também me ajudam a compreender a mensagem ali apresentada, tá bom? Então, para a gente compreender melhor, acompanha comigo aí na telinha algumas informações sobre esse assunto. Vamos lá. Olha só, temos alguns modelos de balões, tá? Então, esse é um dos recursos usados, por exemplo, em história em quadrinhos, em tirinhas, em jornais também, às vezes, dependendo do texto, esses recursos também são usados. São usados em quê? No diálogo. Então, nós temos o primeiro balão aí, ó, que é um balão já a linha reta, assim como o de baixo também é meio quadradinho, mas os dois representam fala. Como diz na informação acima, ó, a parte externa do balão obedece às normas de expressão. Veja abaixo as mais comuns. A fala comum, uma linha simples, inteiriça, oval ou retangular, com ponta direcional simples. Então, tem esses balões, esses dois, que servem para uma fala comum, tá? É diferente do balão do meio, como vocês veem aí, que dá a impressão que é uma nuvenzinha, porque ele quer expressar um pensamento, tá? Então, ele fala o seguinte, ó, linhas curvas imitando nuvem e ponta direcional com bolinhas, também usado para sonhos. Então, esse balão também pode ser usado para sonhos ou pensamentos, isso no texto que está sendo apresentado, tá? E o último balão que vocês veem aí é o sussurro. Olha só como é que está esse balão. Vocês estão vendo, ó, todo pontilhado? Então, como ele fala, ó, linha pontilhada e ponta idem. Porque significa um sussurro. Olha, eu estou sussurrando. Então, isso são as expressões que esses balões demonstram. E tem outros recursos também. Olha só, continuando. Outros balões, perdão. Olha esses balões aí. O primeiro é uma expressão de medo. Linha inteiriça, meio trêmula, com ponta direcional igual. Então, vocês veem? É um balão todo tremido aí, como vocês veem na linha, tá? Então, quer dizer que é uma expressão de medo, é uma fala que está com medo lá. Ai, o que será que tem atrás dessa porta? Dependendo do que está escrito, é claro. São algumas ideias que podem ter dentro, algumas falas, né? Algumas frases que podem ter dentro desse balão. Por exemplo, o que tem atrás dessa porta? Então, eu quero expressar medo, eu uso esse recurso, que é um balão já meio trêmulo, como diz a informação. O próximo que você vê é uma fala eletrônica. Olha só, linha simples e ponta direcional em forma de raios, usado para sons de rádio, telefone, TV e robô. Então, é uma linha normal, a ponta dele é que está meio trêmulo, dá a impressão de um raio, né? Então, quer dizer que é o som, tá bom? O outro balão ao lado é grito, que é linhas espalhadas em forma de explosão e ponta igual. As letras são grandes. Então, tem aí socorro, ajuda, dependendo da fala do personagem, que expressa um grito, né? Ajuda, socorro. Então, tem aí esse balão. E o de baixo é frio, uma linha escorrida, ponta igual, também serve para expressar frieza ao falar. Então, olha só, é como se estivesse derretendo. Estão vendo a expressão? Então, esses são alguns recursos, no caso, balões, né? Que a gente pode usar em tirinhas, história em quadrinhos, que é um texto bastante explorado esse recurso aí. Olha só um exemplo de uma tirinha com esses recursos. Então, tem um diálogo aí da Mônica e o Cebolinha, vocês veem dois personagens e vamos ver alguns exemplos aí. Vocês veem a fala do personagem, a gente vai já falar sobre esse texto direitinho, mas eu quero só nesse momento que vocês observem alguns recursos. Atrás do pé da Mônica tem umas nuvenzinhas, quer dizer o quê? Que ela está em movimento, tá? Então, só são esses desenhos, não tem como a gente ver ela em movimento, que é um desenho aí. Então, só tem as nuvenzinhas seguindo o pé da Mônica, atrás, né, do pé dela. Algumas expressões faciais que o desenho me ajuda a compreender. Vocês estão vendo o primeiro balão? É um balão de pensamento, que é um balão em forma de nuvem, e tem também as bolinhas seguindo a cabeça do Cebolinha. Olha só o pensamento dele no primeiro quadrinho. Já no segundo quadrinho tem dois balões de fala
né, comum, e depois o balão de pensamento também. Se você ver atrás da Mônica, tem dois parênteses, né, significa que o braço dela está lá em movimento, ela está em movimento, tá, nesse momento. Já no terceiro quadrinho, olha só a irritação da Mônica. Além da gente perceber isso pela expressão do rosto dos dois, ela irritada e ele meio assustado, olha só as letras em destaque acima da Mônica, como se ela estivesse com raiva. E depois, no quarto quadrinho, só é uma onomatopeia, que é esse recurso que a gente vai falar agora, tá bom? E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse texto. Vamos lá. O que é onomatopeia, que eu acabei de falar? A onomatopeia é uma figura de linguagem que reproduz fonemas ou palavras que imitam sons naturais, quer seja de objetos, de pessoas ou de animais. Esse recurso aumenta a expressividade do discurso, motivo pelo qual é muito utilizado na literatura e nas histórias em quadrinhos. Então, tem alguns exemplos aí que vocês conseguem observar. E é claro, isso tem vários, tá? Tem muitos mesmo. Olha só a lista aí. Eu vou só destacar alguns com vocês, que vocês com certeza já viram em alguns textos, tá? Como, por exemplo, aí, ó. Ha, 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 ha. Quer dizer o quê? Risada ou gargalhada. Então, se eu quero expressar uma risada ou gargalhada, posso usar esse recurso. É uma onomatopeia, tá? Também eu posso usar o que aqui, ó? Champignon, quinhaque, nheque, ou seja, mastigar, que é o som do mastigar, que a gente faz. Esse movimento, esse barulhinho, a gente representa por essas palavras, ok? Tem também esse último, ó, também muito usado, não sei se vocês já viram ou perceberam em alguns textos, o glup, glup, quer dizer o líquido sendo engolido, beber água. Aquele glup, glup, é como se o líquido estivesse sendo engolido. Então, como é um som difícil da gente reproduzir no texto escrito, a gente usa esses recursos. Olha só como a lista é grande, ó. Aqui eu vou destacar isso aí, com o fom, que é buzina. Ok? Temos também aqui, ó, ufa, ufa, que é o suspiro de cansaço ou dor. Ufa, que eu quero expressar ou cansaço ou dor. Depende da história, do contexto que você tem que analisar lá. E o próximo aí em destaque é o cansaço também, que é bof e puff. Tá vendo como muda o bof, o puff, que é também cansaço, dependendo do contexto que eu posso usar, tá? Olha só como a lista é extensa. Depois tem esse aí que eu achei interessante, o espaço, que é pessoa ou objeto caindo na água. É muito legal esses recursos, principalmente na história em quadrinho, tirinha que a gente consegue visualizar. E aí eu vou destacar isso aí, ó, zip, vuf, vap, que é um zunido de objeto arremessado, que é um golpe súbito, o zip fechando. A gente faz esse zip, vup, vap. No caso, é uma onomatopeia, tá? Lembrando, elas são escritas desse jeito aí, ó. Puff, zap, para entender a pancada. Pou, tá? Quads, alguma coisa quebrando. Ou seja, dependendo do contexto, eu uso esses recursos. Como vocês veem na telinha, eu posso fazer desenhos coloridos, como aí está sendo apresentado, isso para chamar a atenção. Você vê que no primeiro tem tipo uma coisa explodindo, a outra quebrando, tem alguns pedacinhos da palavra crash, depois tem estrelinha, dependendo da situação, tá? Ou seja, da pancada, do contexto. Tem outros recursos também muito usados devido à tecnologia, à internet, né? Que é o WhatsApp. Olha só, numa mensagem comum de texto, eu posso responder lá, ó. Vamos destacar o seguinte aí embaixo, ó. Respondido, ó, ré. Obrigada, aí coloco a, repetido várias vezes, que ele quer dizer obrigada, né? Fazer esse exagero aí. Também, olha só a informação lá, também é muito empregado nos textos enviados pela internet. São exemplos de fonemas que expressam, por exemplo, o som do riso, ha, ou kkkk, ou rs, né? Repetido como vocês veem. Todas essas três expressões são três expressões diferentes, mas elas representam o quê? O som do riso. Você pode usar qualquer uma em um texto, a pessoa que vai receber vai entender que você está achando engraçado, achou divertido o que ela escreveu para você, tá? E é interessante também o uso dos emojis, também bem explorados, né? Então, olha a informação.
também é muito empregada nos textos enviados pela internet. Olha só a variedade dos emojis, tem vários. Com certeza é no seu celular, do seu pai ou da sua mãe, você já deve com certeza ter acesso a esses recursos. Tem também os GIFs, né? Que também é muito empregado nos textos enviados pela internet, os GIFs, essas animações. Esse quarto aí mostra esse homem ou Sea Baby, que ele é animado, né? Eu não coloquei ele movimentando, mas esse GIF geralmente ele tem um movimento e mostra ele feliz por alguma informação ou notícia que você compartilhou. Você pode simplesmente mandar esse emoji, ou então esse GIF no caso, e aí você já expressa que você está feliz ou triste, ou, né? Está compartilhando o mesmo sentimento que a pessoa que te escreveu. Não necessariamente o texto escrito, tá bom? Então, continuando. A gente vê uma tirinha aí, que é um texto que a gente explora bastante esses recursos. No caso aí, a Magali está regando a plantinha. Olha só o que é que ela pensa. Ela pensa que ela vai regar, e olha só o pensamento da Magali. O que dá para me entender o que ela está pensando na hora que ela está cuidando daquela plantinha? A Magali é famosa pela comilança, né? Ela gostar de comer. E ela está imaginando um pé de fruta lá que ela vai saborear depois. Já o Cebolinha, que também está regando a plantinha, olha o pensamento do Cebolinha. Ele está imaginando que ele vai usar aquela árvore futuramente para quê? Para se divertir, colocar um balanço, que também pode ser usado também. A árvore, né? Usar a sombra a seu favor. Já o Cascão, olha só o Cascão no último quadrinho. Ele olha o cacto, né? Ele imagina a chuva vindo e ele se protegendo, né? E ele admirando o cacto. Afinal, o cacto não precisa de muita água, né? Ok? Ele absorve bastante água, é uma planta que absorve bastante água. Então, vocês veem alguns recursos aí. Então, nesses tipos de texto, como no caso eu mostrei bastante a história em quadrinhos, esses recursos visuais é muito importante. Principalmente no texto de internet, como eu compartilhei com vocês, emoji ou GIFs, às vezes a gente só coloca essas expressões e já expressa o que a gente está sentindo. Por exemplo, se uma amiga compartilhou, sei lá, que ela passou no concurso e ela está feliz, eu posso colocar alguém comemorando, que legal, eu também estou feliz por ela ter conquistado, né, isso na vida dela. Então eu posso simplesmente compartilhar esse emoji ou então um texto, eu já expresso um sentimento, não necessariamente um texto tão extenso. Então esses recursos são bastante explorados hoje em dia. Vocês viram alguns exemplos, como da internet ou WhatsApp, que a gente pode usar, e também tirinhas ou textos de histórias em quadrinhos. E fora muitos outros que a gente usa também. Tá? Eu espero que você tenha compreendido sobre as onomatopeias, balões de fala e outros recursos que a gente usa ao escrever, que também serve para nos comunicar, tá bom? Eu fico por aqui e te aguardo na próxima aula. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essas informações e muito mais. Tchau, tchau.